Olá, meu nome é Elvis e eu tenho esse canal aqui para estudar e fazer análise sobre o mercado financeiro, mas destacando que eu sou apenas um aluno mesmo. Então, se quer buscar por profissionalismo de verdade, eu vou colocar aqui no vídeo quais eu considero grandes nomes da análise técnica aqui no Brasil. Então, eu particularmente estou devorando todos os conteúdos que são disponibilizados lá pelo André Machado. E já nesse âmbito aí, temos o fórum lá do projeto, onde tem uma galera que está sempre em atividade. E a gente troca uma ideia lá. Bom, aqui, por exemplo, a gente estava discutindo com o Marcos. Ele expôs uma figura de uma bandeira. ah, e a dúvida era quanto aonde seria a entrada, onde seria o stop. Bom, eu peguei, espelhei para fazer uma seguinte análise. Aqui nós temos os candles de maneira simples, só com a regra de coloração Tabajara. Mas bom, numa tendência de alta é bem claro que a gente vê essa bandeira aqui, né? É bem visível, digamos assim. Onde o padrão seria de entrada nessa bandeira? Bom, pelo que eu estudei, o padrão seria o stop, ou se tem uma sobra, né? Digamos assim, ou seria lá embaixo, ou então, que é o mais usado, seria esse stop aqui, né? Nessa mínima da correção da bandeira. Agora, onde seria a entrada? A entrada poderia ser tanto na confirmação do rompimento dessa bandeira, digamos que ele tivesse confirmado aqui, ou no rompimento dessa área, dessa máxima da bandeira, que seria aqui. Essa entrada poderia ser por violação, o candle ele está subindo e a partir daqui ele já dá o gatilho de entrada, o que é um pouco mais arriscado, digamos assim. Poderia ser pela confirmação, ou seja, quando ele supera e forma um candle confirmando o rompimento, diante de um candle como esse, que é um candle com bastante volume, seria um candle de força, basicamente. A entrada poderia ser por meio do gift, ou então Pablito, né? A entrada por gift, basicamente, é quando o preço ele dá aquela recuada, ele forma um candle que já não pode ser muito grande e não há necessidade de ser somente um, mas que de preferência seja e que não seja, ele não ultrapasse 2/3 do candle, né? Enfim, ele faz esse movimento e depois a entrada já está engatilhada na máxima desse candle aqui e o preço então ele toma gatilho quando ele chega nesse nível, então geralmente o preço vai embora, né? E a entrada por Pablito, ele é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai deixar engatilhado antes. Ele vai fazer isso aqui, e vai deixar a nossa ordem de entrada aqui. O preço, muitas vezes, ele desce, e nem sempre ele já fecha aqui. Geralmente ele desce um pouquinho e já vai embora, né? Então essa seria a entrada por Pablito, né? A gente deixa a entrada armada aqui já no máximo do candle. Muitas vezes ela até nem deixa essa sombra. Às vezes tem que ser meio que rápido, mas aí tem que estar com bastante feeling de mercado. Enfim, variam os métodos de interpretação de entrada. O mais seguro, obviamente, é esperar ele fazer a confirmação. Ele te dá uma segurança maior. Mas vejamos que a necessidade, muitas vezes, de termos alguns outros indicadores nos faz ter uma maior certeza de entrada. A figura da bandeira por si só, ela é nada mais que uma correção do preço, onde o preço dá aquela leve descansada e continua a tendência. Porém, se observarmos a bandeira em alta, ela possui uma certa probabilidade de atingir o preço. A porcentagem de uma bandeira em alta ela é de 46%. Se analisarmos a questão da probabilidade de uma bandeira em baixa, ela vai ser maior. Ela já é de 64%. Mas veja o que a gente consegue tirar quando a gente coloca em prática, digamos que o próprio setup Tabajara. Olha só, nós temos aqui a adição de diferentes médias móveis. Vejamos que além da figura da bandeira, a gente já consegue localizar
diferentes situações. Olha só, nós temos um preço que vinha bagunçado aqui, e bom, ele saía dessa média de 200 e estava fazendo uma correção justamente na média de 20. Olha só, aí a gente coloca em prática os filtros de segurança. É uma bandeira que está fazendo a correção na média móvel de 20, a média de 200 está abaixo da média de 20, a média de 20 está em inclinação de 45 graus, que foi discutido no vídeo anterior, tem uma ideia de um breakout. O volume, ele não está aqui, mas provavelmente na confirmação do rompimento ele estava. Então, nós temos aqui um clássico também, evento de pivô. Essa confluência de informações nos faz dar uma visão além de uma simples bandeira. Mas calma que tem ressalvas quanto a isso. Bom, ainda na figura eu dei uma improvisada e coloquei uma FIBO aqui no editor. Então, já vendo com mais, não só com uma bandeira, mas pela confluência, digamos que até de um evento como um pivô de alta, a gente vê que o preço ele formou uma espécie de regressão à proporção de FIBO também. Então, são vários indicativos que temos uma probabilidade boa de entrada aqui. Olha só, ele saiu do preço, formou esse movimento e corrigiu além da média de 20 na proporção de 61,8. A ressalva está lá no gráfico. O mestre Fausto Botelho ele diz que sempre devemos olhar à esquerda. Então, sempre devemos observar o preço que antecede. Enfim, establecendo apenas essa questão que nós estamos observando, vamos fazer o traçamento, apenas traçar a projeção. Fazer uma correção mais ou menos aqui. Fazer nessa sombra aqui, que lá foi muito alta. Vamos ver como é que foi o movimento? Olha só. Praticamente, ele atingiu todos os alvos. Vejam só. Ele, após esse rompimento, ele passou um calorzinho aqui. Ele fez pequenas correções na média de 20. Atingiu o primeiro alvo, está feito RP aqui, carregado. Ele atingiu o segundo alvo. E aqui dava para ter finalizado a operação, né? Olha só, é um absurdo chega a ser isso aqui. Claro, né? Passar todo esse calor aqui não é complicado. Por isso, vai da gestão e controle do operador. Bom, por fim, o vídeo já ficou além do que eu pretendia, mas é nesse sentido. A gente tem que ampliar mais a nossa visão em análise técnica, saindo de, às vezes, um simples padrão gráfico para uma interpretação do preço em si. Eu estou evoluindo bastante nisso, mas para isso tem que estudar bastante. E é o que eu te desejo. Bastante estudo, não só para você, mas por alguém que também esteja assistindo um vídeo. Bastante estudo, subster também bastante na questão do comportamento, do mindset emocional, que isso é a base para a gente se tornar um dia um bom profissional, seja um day trade, swing trade, enfim. Espero que tenha aproveitado o vídeo. Até o próximo.